Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticiário Manhã desta terça-feira, dia 29 de julho. Olha, nós vamos mostrar hoje que desde janeiro nossa região conta com profissionais de fora do Brasil por meio do programa Mais Médicos. Mas será que a população tem aprovado a medida? Tem também orientações sobre a meningite, que neste período de inverno a atenção precisa ser redobrada para não contrair a doença. E para você que busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho, o programa Emprega São Paulo disponibiliza esta semana, olha só, mais de 2.000 vagas para a nossa região. E ainda, você já ouviu falar na função de Office Biker? Hoje nós vamos conhecer a rotina deste profissional que, além da agilidade, traz benefícios ao meio ambiente. Mas antes dessas e outros destaques de hoje, nós vamos com a prestação de serviço e as informações do trânsito na região. 7h01 e quem nos traz a movimentação dos veículos atualizada nas primeiras horas da manhã, para você que vai sair de casa neste momento, é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticiário de Manhã. A gente está na rodovia João Leme dos Santos, começo da rodovia, fim da Avenida Armando Panunzio em Sorocaba. A rodovia que tem movimentação tranquila nesse momento, nesse começo de terça-feira. A gente pode observar aqui a chegada dos carros no sentido Sorocaba, sentido da rodovia Raposo Tavares também, e no sentido de Salto de Pirapora, Piedade e Pilar do Sul, o motorista não enfrenta dificuldades por enquanto. Mesma situação nas principais ruas e avenidas da cidade de Sorocaba, de acordo com a Urbis. Houve uma interdição na rua Dr. Nogueira Martins durante a madrugada, mas ela já foi liberada. Uma interdição por conta de obras no SAI, mas já está liberado, o motorista não enfrenta dificuldades nesse trecho. Para quem segue no sentido São Paulo, é bom ficar atento na rodovia Castelo Branco, lentidão na altura do quilômetro 13, 14, já na chegada a São Paulo, na pista expressa da rodovia Castelo Branco. Isso falando de trânsito, falando de tráfego. Agora teve uma ocorrência nessa madrugada nas rodovias aqui da região. Um homem morreu em um tiroteio na rodovia Raposo Tavares, um tiroteio com a polícia militar, isso em Sorocaba. Segundo a PM, 5 homens armados estavam no carro, em um carro furtado. Houve uma perseguição e os homens atiraram contra a viatura da polícia militar. Isso foi na altura do quilômetro 105 da rodovia Raposo Tavares. Uma pessoa morreu, 2 homens conseguiram fugir e 1 foi preso. Fernando. Renato, 7h03. Tá muito frio, hein? Tá bastante frio, viu? Legal. Temperatura então, nesse momento de 15 graus. 15 graus. Daqui a pouco você passa os detalhes então da previsão do tempo pra gente, tá bom? Tá ok. 15.000 maços de cigarros foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Itu. Segundo a polícia, um homem que vinha do Paraguai com destino a São Paulo foi abordado no pedágio. E o veículo e a carga foram levados para a Polícia Federal de Sorocaba. O motorista, que já tinha passagens pela polícia, foi levado à sede da Polícia Federal na capital. E esta noite, um homem foi morto a facadas no Jardim René, em São Roque. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito seria amigo da vítima. Depois de uma discussão, o homem de 35 anos foi atingido com uma facada na barriga. Ele chegou a ser encaminhado até a Santa Casa da cidade, mas não resistiu. O suspeito de 26 anos permanece detido na cadeia de São Roque. Olha, prestaram um depoimento na delegacia de Mairim que os pais do menino de 3 anos que morreu carbonizado há uma semana após o incêndio atingir a casa da família no Jardim Vitória, em Mairim. A delegada que cuida do caso aguarda o rapaz que tentou salvar a criança receber alta para ouvi-lo também. No dia, a mãe teria saído para trabalhar e deixou o menino aos cuidados do irmão mais velho, de 11 anos, que passa bem. Bom, e agora nós vamos à capital para saber os destaques desta terça-feira, direto da redação do SBT Manhã, com Carolina Guaidas. 4 criminosos, 2 deles adolescentes, foram detidos em Santo André, no ABC Paulista. A polícia acredita que eles façam parte de uma quadrilha que rouba motos na região. Outros 2 suspeitos conseguiram fugir. A polícia desconfiou das 3 motocicletas em que os 6 bandidos estavam. Teve perseguição e, na fuga, 2 conseguiram fugir. Os outros 4 acabaram detidos e levaram os PMs até esta moto que havia sido roubada durante a madrugada. Alex Araújo, de 26 anos, e Danilo Tomás, de 27, foram indiciados por receptação e liberados. Os 2 adolescentes seriam entregues aos responsáveis.
Depois de 6 meses de investigação, a DISE de Jundiaí apreendeu 35 quilos de droga na cidade e em Várzea Paulista e prendeu ainda 5 homens, entre eles um suspeito de chefiar uma facção criminosa de Campinas. Também foram apreendidos um fuzil e uma pistola. Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. São 7h07. Desde janeiro, a região conta com profissionais de fora do Brasil por meio do programa Mais Médicos. Mas será que a população tem aprovado a medida? E os médicos, o que acham deste trabalho? Veja a reportagem de Fernanda Paz. Judislai Guerreiro chegou no Brasil em janeiro. Desde março, ela atende na Unidade Básica de Saúde do bairro Jundiacanga, área rural de Araçoiaba da Serra. Ela é uma das médicas que chegou de Cuba ao Brasil por meio do Programa Federal Mais Médicos. Vai atender nessa unidade por 11 meses. Depois volta para o país de origem, onde passa as férias por 1 mês. O contrato com o Brasil é de 3 anos. Ela veio sozinha e diz que está gostando da experiência. O pessoal de Brasil é muito acolhedor, então eu estou gostando de trabalhar aqui. São pessoas muito simples e acho que ele precisava muito ter um médico todos os dias. Apesar do sotaque, quem já foi atendido pela médica afirma que não enfrentou problemas. Entende muito bem a gente. A senhora compreendeu bem o que ela falava? Aprendi. Ana Paula conta que na primeira vez que recebeu atendimento ficou um pouco desconfiada, mas depois... Passou o remédio certo, deu resultado, agora eu confio. Trouxe meu filho pela manhã, ela foi muito atenciosa, se preocupou com a situação dele, ela mesma foi lá, fez a limpeza, fez tudo que tinha que fazer na mãozinha dele. Segundo a secretária de Saúde Municipal, além dessa unidade, as UBSs dos bairros Cercado, Jundiaquara e Araçoiabinha também contam com médicos do programa. Totalizando 6 médicos, a gente supra a necessidade atual do município. Futuramente a gente vai estar em fase de construção de 2 novas UBSs e provavelmente sim a gente vai ter necessidade de mais médicos. O programa foi lançado em julho de 2013 pelo governo federal para suprir a carência de médicos em cidades do interior e nas periferias dos grandes municípios. Em São Roque, 5 médicos fazem atendimento em postos de saúde. O venezuelano Martin Ramon é um deles. Chegou no Brasil há 5 meses. Por enquanto, vem minha esposa, minhas filhas, e se Deus quiser, vou ficar para sempre por Brasil. Os médicos contratados cumprem uma carga horária de 32 horas semanais e, assim como Martin, participam do curso de português 2 vezes por semana para facilitar o contato com os pacientes. Ensinar língua portuguesa para estrangeiro realmente é diferente, foge ao padrão. Eu acho que normal aqui da minha região mesmo ninguém quis pegar. Então eu falei, eu vou enfrentar, eu acho que é um desafio, eu vou aprender bastante com eles. E é gostoso. A educação da medicina é universal, tá? O médico conhece as mesmas doenças, Brasil ou em qualquer país onde fique, ou onde fosse formado. A medicação tem um nome genérico, só trocam são nomes comerciais. Este casal de médicos veio com a família toda da Venezuela para São Roque. Fomos até a casa deles no dia em que comemoravam o aniversário do filho mais velho, que completou 3 anos. Ele já se está relacionando com outros niños, com outras crianças. Nós levamos a brincar. Para fazer esta reportagem, viemos 3 vezes a São Roque no mês de maio. Uma das médicas cubanas havia faltado ao trabalho e precisou de atendimento psicológico. O problema está longe do filho. Ela veio alguns dias aqui para treinar, mas no momento ela não está aqui no posto. O diretor de saúde de São Roque tem consciência dessa realidade. Tem uma questão de adaptação mesmo, eu acho que é compreensível, né? Ela veio para ficar 3 anos e sentiu bastante falta do filho. Fazendo um tratamento psicológico e colocar a opção de ela querer voltar ou não. Essa opção existe. Existe um compromisso do governo cubano, caso o médico não se adapte aqui por alguma questão, ele voltaria e depois o governo manda alguém no lugar. O diretor diz que há diferença entre o contrato de venezuelanos e cubanos. Os venezuelanos eles estão vindo de uma forma mais voluntária, mas eles podem trazer a família, certo? E o governo brasileiro incentiva que tragam a família. Os cubanos, eles não podem trazer a família por um problema de Cuba, né? É o próprio governo cubano que não permite isso. O governo brasileiro está sendo conivente com Cuba por tá escravizando praticamente o povo de lá, né? A população daqui não é necessário de trazer um médico de fora.
precisaria de ter médicos brasileiros, mais possibilidade para as pessoas que querem estudar medicina, que amam a profissão, e abrir novos campos para quem mora no Brasil. E por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que a participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos ocorre por meio de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é responsável pela interlocução com o governo de Cuba. Os acordos são coletivos e o pagamento dos médicos é feito pelo governo cubano. Por telefone, a assessoria de imprensa de São Roque informou que a médica citada na reportagem já voltou ao trabalho. O Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Itu reconheça estado de emergência e calamidade pública devido ao racionamento de água na cidade. Também indica a proibição de implantações de loteamentos e condomínios pelo prazo mínimo de 1 ano. O MP apura a responsabilidade da Prefeitura, da Agência Reguladora e da concessionária Águas de Itu em relação à escassez ao racionamento de água. Os promotores pretendem que o município e a concessionária apresentem um plano para resolver o problema e que não dependa exclusivamente das chuvas. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Itu e, por meio de nota, disseram que as recomendações do MP estão sendo cuidadosamente apreciadas pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. A concessionária Águas de Itu disse que não foi notificada até o momento e talvez nem seja, mas está à disposição para qualquer esclarecimento do Ministério Público.